Olá pessoal, eu sou Flanker Taedes, do canal Historiando da Verdade. Antes de começar a gravação, deixa o like, né? Se inscreva, se possível, no canal. Principalmente porque o like é que dá reconhecimento para o YouTube. E o YouTube começa a transmitir esse tipo de informação para toda a rede, ok? Então tá, vamos falar de previdência, né? A todo momento a gente tem que falar de previdência social, afinal de contas, nós somos classe trabalhadora e estamos prestes a entrar numa das maiores crueldades, né, da história do país, que é a reforma da Previdência, né, que acaba com o sistema solidário, não é? O sistema baseado no, 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 no sistema rotativo, em que o trabalhador se aposenta e outro entra e vai, né, rotativamente garantindo uma aposentadoria do outro, né, e fundamentado na Constituição de 88 por aproximadamente 8 impostos, que está no artigo 295 da Constituição, que cria 3 sistemas: assistência social, SUS e Previdência Social. Ou seja, acabando com esse fundo, né, da Seguridade Social, né, fatalmente mais tarde a Previdência também, o SUS também acaba. Mas vamos lá. Eu tive vendo uma palestra do Dr. Guilherme Melo, né, que é doutor da PUC, e aí eu fui anotando informações, né, que ele leu sobre o texto da reforma, e vou passar para vocês e tentar explicar didaticamente da forma mais plausível possível. Bom, por exemplo, ele fala que no artigo 201A, né, vai entrar um novo sistema de previdência, não é? Mas não diz se será ou não capitalização. Mas a ideia é capitalizar, tá? E quem vai escolher? No artigo 101 vai dizer, é o trabalhador. Mas aí a gente tem que parar de ser inocente, tá? O Fundo de Garantia, quando foi criado na ditadura militar nos anos 70, foi na verdade para substituir a estabilidade do trabalhador brasileiro. A classe trabalhadora da iniciativa privada tinha muita estabilidade no emprego, tá? Então criaram o Fundo de Garantia para dar uma assistência para quando ele estivesse desempregado. A partir desse momento, né, o trabalhador ia procurar emprego e o patrão perguntava: você quer com fundo de garantia ou quer com estabilidade? Ele: eu quero com estabilidade. Então essa vaga não tem. Então essa vaga o empresário vai começar a esconder. Por quê? Esse fundo de solidariedade, né, o empregado paga, entendeu? Ele não quer pagar, ele quer que o trabalhador se vire, né? Vai ser explorado durante a vida toda. E o pior, né, que a gente não consegue entender como é que vai acontecer com o povo de meia idade, de 30 para cima. Como eles vão sobreviver. Porque um regime desse, ele é tão maquiavélico que ele tem que ser... A criança batizou, já começa a pagar. Porque senão não se aposenta, né? Esses fundos previdenciários, né, ou de capitalização, ficariam a títulos de bancos privados ou estatais. Mas já como o Paulo Guedes quer queimar o Banco do Brasil e Caixa Econômica, a gente já conta só com bancos estatais, que está sujeito à volatilidade do mercado. Esse é o grande problema, né? Vários bancos a gente lembra, quebrou: Nacional, Unibanco, HSBC, uma série de outros aí, APE, o Banespa, que foi uma covardia o que fizeram, não é? E o banco estatal ele não quebra. Por quê? Porque é um banco do Estado. Quando ele passa a ser estatal, o banqueiro viu dificuldade, ele deixa que se dane, né? Alguém que socorra. Vamos lá. No Chile, primeiro eu vou falar do Brasil. O Brasil, quanto custaria em 70 anos esse regime de transição? Por quê? Porque estudos dizem, né, que o trabalhador pode chegar no final dessa capitalização, com 65 anos, e ter uma aposentadoria de R$ 100, 200. E aí o governo fala em criar um fundo solidário. Mas com que verba? Da onde vem? Quem vai pagar? Empresário não é. Quem vai pagar isso? De onde vem? Não se explicita isso, não é?
custo no Brasil vai ser de 161% do PIB. Se a Previdência deve, que dizem que deve 280 bilhões, o PIB brasileiro é de 4 trilhões, tá? Isso vai custar 161% do PIB, né? Uma dívida gigantesca, descomunal, que vai ser criado para quê? Para banqueiro ficar rico. Por quê? Porque o banco no Brasil, se for feito o sistema de capitalização, vai começar a ter faturamento, os bancos do Brasil, de cerca de 380 bilhões líquidos por ano. E que no final de 70 anos, eles terão ganhado mais administrando do que o trabalhador com fundo guardado. E o pior, né, ainda fala em leilão, né, dos sistemas previdenciários do funcionalismo público, como eles fossem dono, né, da receita que está lá, tá? E aí eu vou passar alguns dados. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, diz que basicamente o mínimo de aposentadoria de um trabalhador tem que ser de 40% do salário mínimo, de 40% do salário da ativa, né? Então vamos a alguns dados. Na Bolívia, esse sistema previdenciário passou a 20% do salário da ativa. Na Hungria, 12%, né, do salário da ativa. Então, se você ganha 2.000, 12% de 2.000, 10% de 220 reais por mês. Beleza? Dá para viver bem. No Chile, aí o negócio fica feio, né? Que o Paulo Guedes anuncia toda hora que o Chile é o país que mais cresce. Mas quem cresce? Né? A renda per capita cresce, mas a renda per capita não dá para se medir, porque não é todo mundo que ganha igual. O Chile, quem cresce é banco. O Chile, 80% da classe trabalhadora ganha abaixo do salário mínimo e 44% ganha, aliás, 80% ganha abaixo do salário da ativa e 44% dos aposentados chilenos recebe apenas 3,8% do valor do salário da ativa. Ou seja, se você ganha 5 mil reais, 3,8, calculando aqui, dá 50, 150, 200 reais. Então, de 5 você passa a ganhar 200. Tá? Fora a PEC que o governo lançou, se eu não me engano, 791, que acaba com uma série de proteções da Seguridade Social. Uma delas, por exemplo, o trabalhador, hoje no Brasil, quando ele fica desempregado em até 6 meses, ele tem proteção do sistema de previdência. Jair Bolsonaro acabou agora. Ficou desempregado, perdeu a assistência da Previdência. Inclusive a mulher grávida. Se ela perdeu o emprego 10 dias e ficou doente, e o médico pediu o afastamento dela, o INSS não dá mais. Tá? Por quê? Tudo isso para acumular dinheiro para pagar juros de banco. Então, por isso que a Globo fala, a reforma da Previdência, senão vai quebrar o Brasil, uns baitas salafrários mentirosos, patifes, que desprezam os pobres, não é? Porque eles são vassalos da família Marinho, não é? Que ganha com lucros e dividendos, justamente aplicando no Tesouro. E o impacto social? Vai quebrar um monte de cidade brasileira, porque grande parte de cidades distância, cidades como Santos, na Baixada Santista, não é, que vive com muito aposentado, a tendência é diminuir o poder aquisitivo. Diminuir o poder aquisitivo, o mercado quebra. E outra, não restabelece confiança do mercado. Como é que o mercado vai restabelecer confiança se o brasileiro está ficando mais pobre? Ele vai gastar aqui por quê? Se não tem ninguém para comprar. Né? Vamos tirar só um paralelo disso da lei de 1850, lei Eusébio de Queiroz,
que acabava com o tráfico negreiro. Por que os ingleses queriam que acabasse com o tráfico negreiro? Porque o escravo, o negro, deveria ser assalariado para poder comprar produto manufaturado da indústria inglesa. E a mesma coisa aqui. Se vai diminuir o poder aquisitivo, porque o mercado vai investir num lugar em que o poder aquisitivo está deteriorado, né? Em todos os países, mais de 60% dos países que fizeram regime de capitalização já foram revistos. Por quê? Se mostrou um herói para os bancos, né? Porque banco só gosta de banco, banco só gosta de esfolar trabalhador, e um desastre para a classe trabalhadora, que é a geradora da maior renda do Estado, que é o imposto sobre o consumo, né? E sem a classe trabalhadora não há riqueza, porque sem trabalho não há construção de fortunas. Ok, pessoal? É um golpe que está sendo dado, né? A gente tem que ficar atento, porque senão nós e nossos filhos começaremos a viver numa nova era de escravidão social. Ok? Até a próxima. Quem gostou, deixa o like.